Nivaldo Barbosa, senador Ciro, vamos começar falando sobre a última resposta. PSDB ao lado do senador Ciro. Não é uma surpresa, né, Lídia? De qualquer forma, com a saída do Firmino do cenário, meio que fica no nosso imaginário que a coisa fica um pouco dispersa, que é preciso alguém organizar essas forças. O que parece esse diálogo está acontecendo com o senador Ciro já, né? Ontem o presidente municipal Edson Mello conversou com o presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, e o Progressistas quer garantir que vai ter esse apoio do PSDB aqui em Teresina, porque no entendimento dos progressistas, né, Ciro Nogueira tem uma base no interior do estado, chegando aí a quase 100 prefeitos só do Progressistas, além de outros aliados, e o prefeito Firmino Filho aqui na capital seria essa base para a pré-candidatura de Ciro Nogueira ao governo do estado. E hoje aconteceu, como a gente está vendo aí essa foto, acabou de terminar, Joelcio Elivaldo, esse encontro em que se reuniu aí o diretório estadual, na pessoa do ex-deputado Luciano Nunes, com os vereadores do partido, e eles discutiram aí a manutenção da união desse grupo, que passa não só pelos vereadores, mas por todas aquelas lideranças que estavam com o prefeito Firmino Filho nesses 4 mandatos que ele teve à frente da capital. E o PSDB reforça esse trabalho de fazer essa manutenção dessa aliança entre essas lideranças aqui na capital, e claro, o partido vai ser muito importante para o senador Ciro Nogueira nesse projeto de pré-candidatura, Elivaldo. Eu não vejo outro caminho, Lídia. É a aliança mais natural possível na política estadual, tão natural quanto o PT, PSB, PCdoB, é essa aliança progressistas e PSDB. Não vejo outro caminho para o PSDB. É natural que essa discussão seja atualizada com a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Ela vai ser atualizada, vai ser iniciada, digamos assim, e o partido definiu seus rumos. Agora, no aspecto político, é de oposição. E a referência de oposição hoje no Piauí é o Progressistas. Então não vejo outro caminho a não ser ajustar o que tem que ser ajustado, mas o caminho do PSDB, que é uma legenda importante, de envergadura nacional, é um partido que tem representação na Câmara, no Senado, tem tempo de TV, tem fundo partidário, fundo eleitoral, então não é uma legenda qualquer, não é um partido de aluguel, não é um emergente, absolutamente. Vive uma situação difícil do Piauí, perdeu seu principal líder, mas é um partido que tem potencial para ter uma participação cada dia mais efetiva na política estadual. Elivaldo, e agora o outro assunto, a presença de João Vicente Claudino no evento do dia 26 do Progressistas. Essa presença, Nivaldo Barbosa, indica que o PTB está indo para o lado do Progressistas ou não? Bom, é uma liderança PTBista que está decidindo apoiar o Progressistas. Pelo que o senador Ciro Nogueira afirmou, e ele disse com todas as letras, que João Vicente estará segunda-feira nesse manifesto, ou nessa manifestação do Progressistas com relação às eleições do próximo ano. Então será um ato político, a presença de João Vicente nesse ato. O que caracterizará? João Vicente definitivamente fora desse arco de alianças do governo do estado. Bom, vai levar o PTB, pelo menos parte, eu acredito que sim. Eu soube hoje, inclusive, nos bastidores, não pelo ex-senador João Vicente, que ele, inclusive, trabalha para conduzir os prefeitos que são do PTB hoje para essa aliança de oposição, para esse alinhamento com o Progressistas. Agora, naturalmente que os dois deputados, ou a deputada Janaína Marques e o deputado Nerinho, eles compõem o governo do estado. Então, eu vejo com muita dificuldade um rompimento dos dois parlamentares. Então, a tendência é dos parlamentares ficarem lá no governo, onde estão. João Vicente, pelo que nós informamos agora, deixa essa situação de pode ser uma coisa, pode ser outra. Não, o caminho de João Vicente verdadeiramente está pavimentado e para a oposição. Será que para uma candidatura majoritária, Lídia Brito? Olha, Joelcio, esse é o caminho que vem sendo discutido, e o próprio senador Ciro Nogueira afirmou que conta com o João Vicente justamente para a formação dessa chapa majoritária que será encabeçada por Ciro Nogueira. Agora, Elivaldo, resta saber se João Vicente na oposição se mantém no PTB, né, já que tem aquela resolução nacional do partido para que o PTB não faça aliança com o PT nos estados, né? Com isso, haveria aí essa possibilidade de João Vicente Claudino, então, continuar no PTB e liderar o partido na oposição aqui no estado. Formar um novo grupo de candidatos, deputado estadual, deputado federal,
tem condições para isso e mantém uma legenda que tem tempo em TV, fundo eleitoral, todos esses requisitos para acrescentar, agregar numa aliança majoritária, por exemplo, né? Que o PTB também é um partido mediano, digamos assim, na política nacional. Em casos assim, de o PTB não aceitar, os liderados, né, não aceitarem essa transferência, seria absurdo demais pensar no nome de João Vicente Claudino não filiado ao Progressistas, mas, por exemplo, ao PSDB, por exemplo? Ele já foi, inclusive, do PSDB. Mas pode ser também uma aliança, Progressistas, PSDB e PTB com João Vicente. Majoritariamente formam uma aliança majoritária e cada partido lança suas chapas de deputado federal. Caso essas regras permaneçam, né? Mas eu pergunto Ninguém sabe como é que fica esse distrital que está em debate lá no Congresso. Né? Poderia, mas para isso ele precisaria convencer as lideranças do partido a fazer essa adesão. É isso que eu digo. Ou então, as lideranças que não quiserem participar vão deixar o partido, até porque e o partido ele vai não pode reconstruir aí o Até porque partido. o PTB, pela decisão nacional, não pode ter tá vetado uma aliança com o partido de esquerda, né, com o PT. Tem isso então, quem está no PTB, por exemplo, a deputada Janaína e o deputado Nerinho, deixam um partido, se filiam aí ao partido desses da base governista e o PTB segue aí o seu caminho na oposição ou longe da esquerda, digamos assim. Eu não estava considerando esse componente nacional, que é a posição de Roberto Jefferson. Correto, exatamente. A resolução nacional. Que quer uma aliança mais à direita, uma aliança com o Bolsonaro, na Bolsonaro, prática, né? falando que Roberto Jefferson já deixou o partido nas mãos do Bolsonaro. Muito bem, tá aí. É isso, bem observado, lembrado aí, Elivaldo Barbosa. Bom, vamos falar a respeito agora de política local, porque hoje a Câmara de Vereadores apreciou, ou deveria apreciar, uma reforma administrativa proposta pela Prefeitura, com criação de nova secretaria, reorganização de coordenadorias e até criação de gerências em algumas pastas. O assunto foi discutido na Câmara hoje, Lídia? Já foi aprovado em primeira votação, mas a segunda votação, que era esperada para ocorrer ainda hoje, fica para a próxima semana, já que os vereadores da oposição especial do PSDB pediram uma maior discussão com relação a alguns temas que eles pedem um maior esclarecimento. Então vamos acompanhar com Lídia Brito. Uma sessão híbrida, mas com forte presença de vereadores no plenário. A nova reforma administrativa da Prefeitura da capital foi apresentada, discutida e aprovada em primeira votação. O ponto mais polêmico foi o que prevê a criação de uma nova pasta de produção agropecuária. Na oposição, ressalvas e críticas. Observando e olhando atentamente, nós vimos alguns pontos que precisam ser melhorados. Alguns serviços que estavam na Superintendência de Desenvolvimento Rural, elas passam a incorporar nessa nova secretaria. Mas algumas dúvidas ficaram. Por exemplo, as próprias hortas comunitárias e campos agrícolas não estão bem claro. A questão da inspeção municipal, ela tem que ir para um órgão de agricultura do setor agropecuário. E agora, com a criação da secretaria, era o momento de incorporar esse serviço, inclusive melhorar. O petista Dudu Borges defendeu o texto original, especialmente na parte que trata da nova secretaria, voltada para a produção agropecuária. Na minha opinião, visa melhorar e muito a nossa produtividade. Essa secretaria, ela visa impulsionar a produção de alimentos para que a gente possa dividir. A Secretaria de Desenvolvimento Rural cuida de infraestrutura, a Secretaria de Agricultura da produção de alimentos, para que a gente possa mostrar que Teresina tem uma das maiores áreas rural do Brasil, 82%, que não produz. E nós queremos, sim, com essa secretaria, e não é um sonho meu particularmente como vereador, acho que é de todo teresinense, que a gente possa gerar emprego aqui. A bancada aliada ao Palácio da Cidade bem que tentou votar tudo hoje, mas a prudência acabou falando mais alto. O líder do prefeito na Câmara, vereador Renato Begé, preferiu deixar a segunda votação da nova reforma administrativa para a próxima semana. Foi uma solicitação dos vereadores, de alguns vereadores do PSDB, para que deixasse para a próxima sessão, para que eles pudessem, ter mais acesso a informações. Pediram que a gente trouxesse um técnico, nós não vimos nada demais. O próprio prefeito quer que os projetos sejam aprovados, sejam votados e aprovados nessa casa, mas que com a consciência tranquila dos vereadores. Então, não vi problema nenhum em adiar para a segunda votação na próxima sessão.
Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre essa dificuldade que a prefeitura teve de aprovar direto esse projeto de lei, essa mensagem. Ontem nós vimos aqui a boa vontade do presidente Ovades, que ia organizar uma reunião, fazer logo tudo, apresentar para as comissões, pressa para isso, pressa para aquilo. A oposição, a pergunta é essa. Vou começar com a Lídia Brito. Falei que a reportagem, inclusive, era da Lídia, mas não era do Elivaldo. Mas a Lídia estava lá que eu via ela aparecendo. Pergunto, Lídia, a oposição mostrou a cara nesse episódio? A oposição começa, Joelso, a se desenhar, vamos dizer assim, lá na Câmara de Teresina, e os vereadores do PSDB começam a ter aí, a fazer questionamentos mais duros com relação à gestão, aos projetos de Dr. Pessoa. Na semana passada, nós mostramos até ali aquele embate entre Dr. Pessoa e o vereador Paulo Lopes, em que o prefeito chegou a chamar o vereador de vereador periférico, né? Repercutiu bastante. Outras lideranças do PSB começaram a se manifestar, mas eu conversei com o vereador Edson Melo, que é o presidente municipal, e ele volta a dizer que o PSDB vai insistir em ter uma postura que eles colocam, Elivaldo, como independente e não como oposição. Vamos ver se independente de qualquer coisa eles serão oposição, Elivaldo. Vamos ver, é esperar. Hoje, por exemplo, eles conseguiram levar para o segundo turno, para a próxima semana, uma votação que se esperava para hoje. Bom, se a bancada de Dr. Pessoa não conseguiu aprovar a reforma hoje em primeiro e segundo turnos, a bancada ligada ao vereador Jeová Alencar, presidente da casa, aprovou em primeiro e segundo turno, tudo hoje, o refis, que é o refinanciamento de débitos fiscais. Então, proposta da prefeitura, né, também. Atenção contribuintes. Já a prefeitura vai lançar esse programa de parcelamento de dívidas tributárias, IPTU, ISS e outros tributos e taxas. Mas é por quê? Por que eu disse a bancada do vereador Jeová Alencar? Porque esse foi um indicativo de lei do vereador Jeová Alencar. Levada para a prefeitura, feito todo um trabalho de convencimento da área econômica, conversa com o vice-prefeito e secretário de Finanças, Robert Rios, aí depois saiu da prefeitura com uma mensagem. Porque como trata de receita, redução de receita ou arrecadação, tem que ser partir da própria prefeitura. Da Câmara parte só indicativo de projeto de lei. Foi o que fez Jeová Alencar. Mas hoje mesmo ele cuidou de botar na primeira e na segunda votação, aprovou, tudo resolvido. Agora, a mensagem que trata da reforma administrativa fica mesmo para a próxima semana. Eu acho que a oposição não tem força numérica para dificultar a aprovação, pode até aprovar uma emenda com muito jeito, com muita discussão, mas a reforma sai na próxima semana. Sai na próxima semana. E eu diria até que já tem partido de olho na Secretaria da Produção Agropecuária, Joelson. Para fazer a indicação? Pronta para até brigar pela pasta. Quem seria? Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, exatamente. O PT, vereador Edilberto Borges, eu diria até que eu não conversei com a vereadora Zuíla Calixto, não conversei com ela, mas ela tem uma atuação forte na zona rural também, inclusive ligada a aspectos produtivos. Então, o PT, pelo menos do vereador Dudu, eu ouvi assim abertamente, ele dizendo, olha, se for possível, essa secretaria nós temos total interesse, porque é um sonho do partido, inclusive, investir desde os tempos da saudosa deputada Francisca Trindade, investir na consolidação de uma espécie de cinturão produtivo e verde na zona rural de Teresina. E aí, Joel, se a gente pode ver aí uma disputa entre o MDB e o PT, Elivaldo, porque no MDB as conversas já eram dadas aí como bem adiantadas, que o ex-deputado Mauro Tapeti, o próprio doutor Pessoa, me concedeu uma entrevista na semana passada e disse que as conversas estavam acontecendo, estavam adiantadas, mas agora a gente vê aí o Partido dos Trabalhadores apresentando esse interesse. Vamos ver agora quem tem mais força, né? Se PT ou MDB aí nessa queda de braço. É impressão minha ou partidos aliados de primeira hora estão sendo menos observados nessas questões do que os de segunda hora, que são os da oposição, os que aderiram no segundo turno, né, que tinham candidatos próprios no primeiro turno, e o próprio MDB, Lídia Brito? O MDB, Joel, isso foi bem contemplado, né? Os outros partidos falam isso, né? Que na composição do primeiro escalão de doutor Pessoa, o MDB foi bem contemplado, os deputados estaduais do partido participando dessa composição da administração de doutor Pessoa, mas existem ainda alguns setores do partido que esperam
ter uma atenção maior de doutor Pessoa. E os outros partidos da base que acreditam também que não tiveram aí uma atenção especial, como por exemplo o PL, né, o partido que aderiu a doutor Pessoa no segundo turno, PTB também esperam ainda uma definição de como é que vai ser no futuro essa relação com o doutor Pessoa, além dos partidos que estão negociando a adesão, como o PSL e o caso do DEM, que Rony disse que não é o partido e que seriam os vereadores da legenda.